Olá, pessoal. Então, a gente está em mais um podcast da Sobrice Onco, a primeira Sobrice Onco. Vamos falar um pouco agora sobre o câncer renal. Estou aqui do meu lado com o Thiago Abdala, que é radiologista intervencionista nos hospitais aí de Juiz de Fora e é membro titular da Sobrice. Na minha frente, o José Alexandre Pedrosa, urologista do INCA, e também o Pedro Masson, que é oncologista e pesquisador do INCA. Tá? Para começar a movimentar a nossa discussão, eu vou apresentar um caso aí que é um contexto raro, né? Mas que serve de fonte de discussão e de estímulo para a gente falar sobre o tratamento do câncer renal e a multidisciplinaridade que envolve, né, o adequado tratamento desses pacientes. Então, começo aí com uma pergunta bastante até polêmica, né, em certo sentido, porque envolve um pouco o viés da própria especialidade, que é se toda vez que existe um paciente, né, com câncer renal, todas as possibilidades de tratamento são apresentadas ao paciente, né? Então, a gente tem um paciente aí de 53 anos, do sexo masculino, com ectopia renal cruzada, fusão à direita, né? Sem nenhuma comorbidade, e que no controle evolutivo aí, por imagem, foi identificado um nódulo vascularizado no terço superior desse rim, né, fundido. Acho que a gente tem que considerar aqui o fato de que, mesmo que, independente da experiência do urologista, uma nefrectomia parcial nesse paciente, ela representaria um desafio e se a gente tem que tratar esse paciente, a gente tem que ter certeza do que é a doença desse paciente, do que é esse nódulo. Esse nódulo foi biopsiado e o diagnóstico foi de um carcinoma de células renais convencional. Diante da dificuldade do tratamento, dificuldade técnica mesmo, né, do tratamento cirúrgico para esse paciente foi discutido, né, de maneira multidisciplinar e foi realizada, então, uma ablação térmica. No caso, esse é um caso mais antigo, essa agulha, ela justamente até nem está mais no mercado nacional, e foi realizada era uma ablação por radiofrequência, foi realizada uma pieloproteção aí com duplo J e um catéter ureteral com soro glicosado para fazer a proteção do sistema coletor, porque era uma lesão um pouquinho mais central. Aqui o resultado da ablação, é possível a gente identificar a zona de ablação, incluindo toda a lesão que está aqui, essa zona de ablação. E aqui eu coloco o controle em 5 anos, né, que consegue comprovar que a terapia foi eficaz, né? A partir daí a gente consegue fazer até um controle por imagem bianual, né? E esse controle não precisa ser tão mais rígido e precoce, né? Intervalos mais curtos como era realizado até então. Então, a partir disso, eu vou passar aí a palavra aos demais integrantes da mesa, né? E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o nosso urologista, né, o José Alexandre. A pergunta que eu faço primeiro, quando que você considera necessário realizar a biópsia de um nódulo renal nos seus pacientes? Bom, primeiro agradecer o convite, tá? É um prazer estar aí participando do congresso, né? Agora, entrando na questão aí do que você perguntou, a biópsia renal a gente tende a indicar em situações onde você tem dúvida diagnóstica, né? Então, paciente que apresenta com quadro com sintoma geral mais exuberante, paciente que tem linfonodomegalia perilar ali sugerindo possível quadro de um linfoma, uma imagem que sugira
um diagnóstico diferencial com abscesso. Então, esses são os principais indicações assim, de livro para biópsia. Eu, particularmente, tenho uma indicação que é basicamente essa que você provavelmente usou para esse caso, situações complexas onde a gente tem um risco de um desfecho muito negativo frente à possibilidade de um tumor benigno. Tá? Então, para ser mais claro, uma lesão num rim único, onde ela é complexa o suficiente para eu pensar que a possibilidade de uma nefrectomia radical pode ocorrer no caso de um tratamento cirúrgico, eu prefiro estar armado aí nessa situação com uma biópsia, para saber que se a gente tiver esse desfecho, realmente foi devido a uma doença maligna, porque já tive algumas vezes a surpresa de fazer uma nefrectomia por uma lesão volumosa e me surpreender de ser um oncocitoma, né? Então é ideal que a gente tenha um diagnóstico de malignidade antes de partir para um tratamento num paciente onde a gente tem uma perspectiva ou de nefrectomia total, ou especialmente em situações onde o paciente tem rim único, né? Isso já é bastante discutível num paciente com os 2 rins, mas nesse cenário acho que foi muito bem indicada, né? E no cenário onde a gente vai indicar biópsia, isso é até uma recomendação de guideline, até onde eu me lembro, que você sempre tem um diagnóstico histológico, até para você poder depois avaliar o resultado, né? Porque se você está tratando uma lesão benigna, aí você não precisa fazer follow-up, é totalmente diferente, né? Então, basicamente, são essas as indicações, eu acho. Eu não vejo nenhuma indicação além dessas. Tiago, em termos técnicos, você usa ultrassom, tomografia? Como que é a sua rotina? Sei que isso é uma preferência pessoal, muitas vezes, do radiologista. Particularmente, primeiramente, né, gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast, né? Acho que o intuito do congresso é ser multidisciplinar, nada mais proveitoso do que uma mesa multidisciplinar para discutir as patologias. Esse tipo de lesão eu faria numa tomografia, mas armado com ultrassom. Então eu faria minha punção com ultrassom, né, primariamente, e o meu controle final tenderia a ser um controle tomográfico com tomografia com contraste. Tem gente que já usa o ultrassom com microbolhas, né, mas isso ainda não é uma realidade e algo bem consolidado na literatura. Então eu faria mais o clássico mesmo. Perfeito, isso aí. José Alexandre, mais uma pergunta. Quando que você apresenta para o paciente a possibilidade do tratamento ablativo? Olha, na grande maioria das situações onde a gente pensa numa cirurgia parcial, ou num nódulo, um T1A, um T1B, a gente explora todas as alternativas. Tá? Eu normalmente tendo a pontuar com o paciente o que a gente tem de dado de literatura, né? A gente sabe que a equivalência da nefrectomia parcial frente ao tratamento ablativo, ele vislumbra uma possibilidade de retratamento, né? Então isso eu sempre coloco para os pacientes, né? Que grosseiramente o que a gente tem de resultado local com uma ablação inicial em torno de 90% de controle, e aí quando a gente parte para uma reablação a gente realmente aproxima muito os resultados. Então eu sempre coloco dessa maneira. A gente sabe que a gente tem muitas barreiras do ponto de vista regulatório aí, de autorização de convênio para ablação. Isso tem sido um problema. A gente estava conversando até recentemente com um colega que ele tem muita dificuldade realmente de conseguir, você até encaminha às vezes para o radiologista, e às vezes o paciente ele não tem condição de arcar com custo, ou não quer lidar com o processo judicial e acaba voltando para fazer uma nefrectomia parcial, em alguns casos que às vezes são casos que são melhores para ablação. E a gente acaba decidindo muito baseado na anatomia do paciente, né? A gente sabe, uma lesão exofítica, fácil para cirurgia, nem sempre é uma lesão fácil para radiologia e vice-versa. Então a gente acaba decidindo em conjunto com o paciente e escolhendo. Uma lesão como essa, sem dúvida, a ablação é uma escolha muito mais inteligente, né? Então eu acho que tem casos em que a gente obviamente tem as duas opções, e nesse caso o paciente acaba decidindo, e tem situações onde a gente acaba optando por uma ou por outra e decidindo e orientando o paciente a procurar um radiologista. Maravilha. Perfeito. Agora, eu queria saber, com relação, pensando, né, no nódulo e nas características da lesão, né, não no paciente, mas nas características da lesão dentro do rim. Pensando em tamanho e localização da lesão. Qual que você considera o paciente ideal, o paciente possível e o paciente desfavorável para o tratamento ablativo?
O paciente desfavorável seria aquele paciente que chega para você para fazer a ablação e você encaminha esse paciente para o cirurgião. E o paciente ideal seria aquele paciente que você considera que o ideal seria que, se esse paciente chegasse no urologista, esse paciente deveria ser encaminhado para o radiologista intervencionista. Eu acho que o principal parâmetro aí para a gente poder fazer essa diferenciação do tratamento cirúrgico ou tratamento ablativo seria o tamanho das lesões, né? A classificação, ela vai botar muita gente de espectros diferentes no mesmo, classificada como uma coisa só, que é o T1A, porém a gente sabe que até 2,5 é o paciente ideal para a gente poder fazer. Então, pacientes que o tamanho do tumor fosse maiores que 3, em localizações adjacentes ao cólon, ou em situações ali mais próximas à cauda do pâncreas, talvez seja melhor para o oncologista, para o urologista fazer uma ressecção cirúrgica, né? Enquanto que para a gente, eu acho que as lesões centrais, principalmente com o advento da crioablação e lesões menores que 3, eu acho que aí é onde a gente faz uma diferença no tratamento ablativo, ajudando, né, nesse manejo do tratamento do tumor renal. Perfeito. A lesão posterior, exofítica. Queria saber a sua opinião. Eu sei que existe algum grau de dificuldade em relação à posição dessa lesão e o acesso cirúrgico, né? Mas esse grau de dificuldade, numa lesão pequena, menor que 2 centímetros, exofítica, esse grau de dificuldade, ele justificaria encaminhar esse paciente para o tratamento ablativo como primeira opção ou não? Não, queria só complementar o Thiago aqui. Eu acho que, assim, além dessas indicações que você colocou, a gente tem o paciente, né? A gente sabe que o método ablativo ele é menos invasivo e ele necessita de menos carga anestésica, menos tempo de intervenção, menor taxa de sangramento. Então, assim, aquele paciente que, além de tudo, ele é um paciente com uma saúde pior, um risco cirúrgico maior, ou até um paciente com rim único, a gente tem estudos que mostram que a ablação diminui menos a função renal do paciente. Então, ela seria um paciente que a gente pensaria com mais carinho em ablação. Com relação à posição anatômica, o que vai realmente dizer para a gente se é um paciente favorável para cirurgia ou não é o quão exofítico a lesão é. Posterior ou não faz muita diferença, mas se ele está abaixo ali da cápsula renal e a gente não consegue enxergar, aí a gente começa a precisar de ultrassom, você começa a ter que abrir a cápsula renal e meio que quase que escavar a lesão ali, então isso começa a dificultar muito do ponto de vista técnico para a gente. Então, acho que seria o principal aspecto para mim. Perfeito. Pedro, queria saber, do ponto de vista do tratamento oncológico clínico, a gente já tem muito bem definido que o câncer renal metastático, o tratamento oncológico clínico, né, medicamentoso, ele tem a sua função mais comprovada, mas eu queria saber com relação aos pequenos tumores renais, se existe hoje uma atuação não só do tratamento, mas do oncologista, né, no acolhimento e no atendimento desse paciente no processo de tratamento dele. Realmente, assim, a parte de tratamento sistêmico teve uma evolução muito grande do câncer de rim, né? Então, se você for pensar que há 10, 15 anos atrás a gente fazia só interleucina de tratamento, hoje em dia a gente faz imunoterapia antiangiogênica com respostas brilhantes. E é óbvio que toda vez que a gente tem um tratamento sistêmico com uma evolução muito grande, mesmo no cenário avançado, isso tende a migrar para cenários mais iniciais, tá? E, obviamente, com o rim, isso está, de certa forma, tentando acontecer, mas para doenças mais localmente avançadas. E a gente tem visto que essas novas medicações têm tido taxas de resposta, ou seja, eficácia oncológica em tumores localizados, muito melhores do que o que a gente tinha anteriormente. Ainda assim, é menor do que na doença sistêmica. Então, assim, quando eu vejo o paciente metastático que eu trato, a metástase responde melhor do que o tumor primário ainda, mas já melhorou bastante. Se for pegar dado com sunitinib e pazopanib, a taxa de resposta era só 10% no primário. Combinação de imuno e antiangiogênico, imuno já migra para 30%. Então, assim, já começa a pensar em utilizar em cenários, mas, obviamente, em situações mais de doença localmente avançada. Eu não consigo imaginar com o que a gente tem hoje, pelo menos, em lesões muito pequenas, por mais que eu tenha uma terapia efetiva do ponto de vista oncológico, ela tem a sua toxicidade. Então, perto de cirurgias simples
de ablações que você faz super simples com uma morbidade extremamente pequena. Pelo menos o que a gente tem hoje, eu não consigo enxergar o papel para esse tipo de lesão. E com essa terapia sistema que a gente tem hoje, mas que melhorou muito, que eu acho que principalmente em setores mais localmente avançados, eu acho que isso a gente vai começar a falar. E a gente já tem alguns dados também. E para múltiplos nódulos e síndromes hereditárias? Bom, aí a gente já tem algumas coisas a mais. A gente tem do von Hippel-Lindau, né? Então, que é a primeira tratamento do Zutifan, do de Riff, né? Que já tem para você efetivar. Isso já está aprovado para paciente com von Hippel-Lindau, e essa mesma medicação provavelmente vai ser aprovada para pacientes mesmo sem síndrome, mas tudo isso no cenário avançado, e von Hippel-Lindau para pacientes com doença localizada que não são candidatos a múltiplas ressecções. Maravilha. Mas é uma droga extremamente cara e também tóxica. Perfeito. Vamos lá para discutir um pouco questões técnicas do tratamento por radiologia intervencionista. E depois eu vou passar para cirurgia e falar um pouquinho de terapia laparoscópica e robótica. Saber quando que a terapia, a cirurgia robótica, ela seria considerada essencial, por assim dizer. Num contexto onde você tem todas as ferramentas à sua disposição, né? Então, técnicas ablativas, né? Como que você escolhe a técnica ablativa, né? E se realmente faz diferença usar um método ou outro. Então, essa pergunta ela envolve não só uma questão técnica, mas também uma questão de disponibilidade dos materiais, né, e dos devices. A gente está falando de Brasil, né? Então é extremamente relevante a gente falar de custos. Eu acho que, sem dúvida, né, pegando aí na nossa situação, né, do Brasil, hoje eu faço a radiofrequência ou micro-ondas, né? Embora se a gente fosse pensar num mundo ideal, né, eu não tenho crioablação disponível, estou no interior de Minas Gerais, em Juiz de Fora, apesar de ser uma cidade grande, né, comparável a outras capitais do Brasil, a gente não tem disponível isso ainda. Entretanto, se fosse para eu escolher lesões mais centrais, escolheria a crioablação, né, principalmente por ela já ter uma segurança a mais aí no quesito de lesões do sistema coletor, né, principalmente ali da pelve renal, ou ureter, né, que é o que a gente quer evitar a todo custo, e lesões exofíticas, né, aí a lesão exofítica propriamente dita, que ela é menor que 3 centímetros, ali vai bem uma radioablação, né, o micro-ondas ele traz uma facilidade muito grande para a gente, que ele é bem mais rápido, então você consegue fazer uma terapia mais rápida ali com o paciente, é também efetivo, e a crio também, porém, nos estudos que a gente viu hoje em dia, comparando um método com o outro, não houve muita relevância estatística na questão da eficácia. Eu acho que a crioablação vem para trazer mais proteção no caso de lesões mais centrais, mas em lesões mais periféricas, ali, exofíticas, a que você escolher, que você tiver mais habilidade, tiver mais conforto em usar, né? Eu acho que vai bem também a radiofrequência e o micro-ondas. Agora vamos falar de cirurgia. Então, na realidade, hoje em dia, o que a gente tem é que a robótica hoje seria o método que tem o maior benefício em relação a ser quando você explora a complexidade da cirurgia e o fato de você atingir os parâmetros de uma cirurgia minimamente invasiva. O que eu quero dizer com isso? A cirurgia aberta ainda é o padrão ouro, é o que a gente consegue fazer tudo, vamos dizer assim. A laparoscopia ela veio com uma evolução, mas com uma demanda técnica em relação ao cirurgião muito grande, e a robótica ela é um facilitador da laparoscopia. Então ela diminui nosso tempo de isquemia, ela diminui nosso sangramento, diminui nossa chance de conversão para a nefrectomia total e chance de conversão para a cirurgia aberta. Então, assim, eu acho que hoje em dia a vasta maioria das lesões a gente consegue resolver através do robô. Na laparoscopia a gente, da mesma maneira, conseguiria, em tese, fazer todos os procedimentos, mas na minha visão, com uma demanda técnica maior, ou seja, eu faço bastante laparoscopia e consigo fazer, mas já temos colegas que fazem ou robótica ou aberta, que abandonaram a laparoscopia por ser tecnicamente mais demandante. E sempre a custa de um tempo de isquemia maior, porque é uma sutura mais complexa,
e uma chance maior de ter que converter. Então, tudo isso tem que estar precificado e colocado para o paciente. E a cirurgia aberta, para mim, fica hoje em dia relegada àqueles casos onde, por exemplo, um rim único, onde você quer utilizar resfriamento, um paciente com alguma contraindicação à utilização da técnica minimamente invasiva, que hoje em dia é raríssimo, né? Mas aqueles abdômenes, por exemplo, que são muito difíceis de penetrar, hoje em dia o que eu tenho feito é um acesso extraperitoneal com o robô. Então, assim, mesmo nesses casos, a gente tem conseguido formas de conectar o robô e fazer a cirurgia pela via robótica. Então, eu acho que sobrou muito pouca aplicação para a cirurgia aberta, quando você tem uma estrutura completa para a realização do robô. Talvez o que a gente utilize hoje em dia no INCA ainda de cirurgia aberta são alguns cirurgiões que têm uma especialização, assim, ao longo dos anos adquiriram muita experiência com ressecção sem clampeamento, né? A gente tem lá o Dr. Manuel e o Dr. Franz, que fazem esse tipo de procedimento há muitos anos. Então, alguns casos onde você tem um rim único, eles acabam optando por fazer. Não que você não possa fazer com o robô, mas aí é uma escolha de serviço mesmo, institucional. Então, basicamente isso. O robô, hoje em dia, você pode utilizar, na minha visão, quase que na totalidade dos casos. O que seria uma exceção seria um paciente com rim único, uma lesão muito complexa, onde você ou quer fazer um resfriamento, ou você vai tentar utilizar uma técnica sem isquemia para preservar o máximo possível de função renal. Acho que seria a única exceção aí que talvez entraria. Maravilha. Agora, com relação ao controle, né, de recidiva e viabilidade neoplásica desses pacientes pós-tratamento, eu queria saber se, tanto por parte do cirurgião, quanto do radiologista intervencionista e também do oncologista, qual que é o método de imagem utilizado, qual é o intervalo de utilização, de realização desses exames, se esse intervalo depende da técnica de tratamento utilizada, seja ela cirúrgica ou ablativa, e depois também falar da doença metastática em vigência de quimioterapia, de terapia sistêmica, qual é o intervalo também, e se existe algum detalhe específico com relação à terapia antiangiogênica e o controle por imagem desses pacientes. Em relação a doença metastática, é o padrão. A gente faz a cada 8 a 12 semanas inicialmente, tá? E dependendo da resposta, a gente pode espaçar esse tempo. Tá? Obviamente, com a imunoterapia, a gente usa o RECIST, né? Um critério clássico, mais ou menos, né? que faz com que a gente faça avaliar a resposta. Obviamente que na prática, assim, a gente usa o RECIST, né, ao pé da letra, porque isso no dia a dia não é assim, mas é basicamente como se fosse um RECIST. E com imunoterapia, eventualmente, você pode ter algum aumento inicial, então você sabe que você tem que confirmar progressões. Então, assim, tem alguns detalhes, mas, em geral, de 8 a 12 semanas para doença metastática, tá? Exames normais, o que geralmente você usou antes, tomografia ou ressonância, nada muito específico. Em relação a um determinado tratamento, você usar ressonância ou tomografia, não tem nada muito específico. Usar o mesmo método sempre, nessa periodicidade. Se tiver alguma dúvida, sempre confirmar com exames subsequentes. Maravilha. A doença localizada, normalmente, o que eu aplico nos primeiros 2 anos, tentar fazer a cada 6 meses. Né? Tomografia ou ressonância é indiferente. Né? Eu acho que os 2 métodos são bons o suficiente para a gente estabelecer recorrências locais. A partir daí, dos 2 primeiros anos, eu começo a fazer exame anual. Tem alguns guidelines que já falam até que você não precisa fazer segmento depois de 2 anos para lesões T1A, mas eu acho muito complicado a gente fazer isso na prática clínica. Acho que a gente assume uma responsabilidade muito grande para aqueles casos, para os outliers. Né? E após 5 anos eu tendo a transicionar para ultrassom, que aí eu realmente acho que a probabilidade de recidiva é muito baixa. Então acho que o ultrassom fica... Eu concordo com o José Alexandre, né? Eu acho que geralmente o protocolo é esse mesmo que eu também uso. Eu vou usar um pouquinho diferente quando é uma lesão mais central, que eu não consigo ter uma margem tão desejada assim, quanto uma lesão mais periférica, que eu consigo ablar com bastante tranquilidade, bastante conforto, com uma margem boa. Aí, nesse caso, quando você já
vê ali um paciente com comorbidade e tudo mais, você habla muito próximo à pelve renal e tudo mais, talvez eu faria um controle mais precoce aí, no sentido de, se não tiver ablado completamente, a gente poder reintervir no paciente aí e fazer mais um acréscimo de ablação. Isso aí, pessoal. Nosso tempo acabou. Foi um grande prazer. Realmente, estou falando isso, toda conversa é uma possibilidade de subir um degrau no desenvolvimento pessoal, e quem vai se beneficiar de maneira direta são os nossos pacientes dessas conversas multidisciplinares que a gente está tendo aqui. Tá? Eu agradeço muito a Sobrice Onco pela oportunidade de aprendizado, e espero que isso se propague aí para muitas outras pessoas envolvidas no tratamento desses pacientes com câncer renal. Obrigado.